Oi, eu queria compartilhar algo com vocês sobre o que eu tenho visto, assim, de Deus. É porque eu tava assistindo TV com minha irmã e eu vi um comercial passando, né, de igrejas falando assim, que se você quer ter um carro ou ter uma vida próspera, é só você ir em tal igreja ou um lugar que você vai receber daquilo. É tipo como se estivesse pregando um evangelho onde você tem que orar naquele lugar e Deus vai te dar algo em troca. E te pergunto assim: você conhece realmente esse Deus? Porque servir a Deus é muito mais do que isso, não é algo em troca. Deus não é obrigado a nos dar nada. E eu só vejo isso, coisas de milagres financeiros. E já acabam esquecendo da salvação, daquilo que realmente Deus quer ser pregado. O que ele está se preocupado? Ele quer tá se preocupado com a nossa salvação, com a nossa alma, não em dar esses bens materiais. E lá em Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Servir a Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que você estar próspero com dinheiro. É você ter paz no coração, é você ter Ele, você sentir aquela presença. E a gente estamos sonhando com muitas coisas. Eu mesmo pensei. Eu tenho sonhado com a melhor casa, a melhor faculdade, o melhor marido, né? O melhor namorado. A gente sonha com tantas coisas do mundo, né? E acabamos esquecendo com as coisas espirituais e esquecendo de sonhar com as coisas de Deus. E no Apocalipse, vamos procurar aqui. Apocalipse 21, que eu estava lendo esse capítulo, vai falar sobre os novos céus e a nova terra. E eu quero ler. Assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa traviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprindo, eu sou o Alfa, o Ômega e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, as suas partes será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é segunda morte. Que é a segunda morte. E eu comecei a pensar: será que eu tenho sonhado com as coisas de Deus? O que que é servir a Deus? O que que é as coisas de Deus? O Senhor? O que que é as coisas espirituais? E eu comecei a sonhar com o céu do jeito que eu nunca tinha sonhado. A começar a pensar nesse lugar perfeito que Deus nos fala, né? Que é uma promessa que ele nos fez. Que lá não haverá tristeza nem dor. E nesse mundo, a gente vemos tantas coisas erradas, tantas coisas tristes e violentas, que a gente acabamos, talvez que até vem essa dúvida. Será que existe realmente o céu? Será que existe realmente uma terra prometida que Deus nos fala? Porque no meio de tantas tribulações é estranho, né? Pensar que vai haver um lugar que não vai ter mais sofrimento. Mas eu quero dizer que o céu é realidade sim. E que o inferno também existe. E que a gente temos sonhado com muitas coisas, igual eu falei. Mas que nesse dia a gente começamos a ter essa vontade de sonhar com as coisas de Deus. A sonhar naquele lugar, no céu. Porque isso traz paz. Isso é a felicidade do crente, né? É a nossa esperança. Sonhamos com Jesus voltar e com esse lugar lindo, maravilhoso que Deus nos fala. Mas que a gente venhamos ter essa vontade de sonhar com esse céu, que a nossa meta seja esse céu, que a gente queira morar lá e buscar a Deus, tipo, falar assim: Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a santidade, me santificar, estar do lado de Deus, orar, buscar
pra gente termos essa vontade de se prepararmos para estar nesse céu. E a gente se perguntarmos quem é Deus realmente. Não é um Deus que vai te dar dinheiro, bens, casa. Não é isso. É muito mais do que isso. Você, igual eu falei, ter paz. Você sentir a presença de Deus e saber que Ele está com você. É porque realmente dinheiro não tampa o vazio que você sente. Muitas vezes você tá procurando as coisas do mundo, mas aquilo que, que você faz não tira a infelicidade que você está sentindo. Mas como Jesus, ele traz a paz. É isso que eu aprendi. A gente viemos querer saber quem é esse Deus. O convide para entrar. Não convido você para ir nesses templos e ganhar prosperidade, mas sim você querer buscar a Deus e saber quem é Ele realmente na sua vida. E eu sei, se você convidar Ele de verdadeiramente no seu coração e buscar em orar e falar, Senhor, eu quero te conhecer, Ele vai te escutar, Ele vai começar a transformar a sua vida. Mas basta você querer. Que a gente viemos pensar nesse Deus e em sonhar as coisas espirituais de Deus. É isso.